Deus abençoe muito sua vida. Deus abençoe também aqueles que nos acompanharão aí através do vídeo, né, que está sendo gravado. Estamos aqui em Navegantes, Santa Catarina, na Igreja Caminho, Verdade e Vida. Nós falamos ontem sobre a realidade da presença de Deus e de que, de um modo geral, muitas vezes nós nos relacionamos num aspecto simbólico com Deus. Então, muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que Deus é uma força positiva, uma energia, uma nuvem, algo na atmosfera que se junta e aparece, alguma coisa assim. Mas Deus é uma pessoa. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a nossa comunhão com Ele, a nossa aproximação da pessoa de Deus tem que ser baseada na fé. Se eu creio que Ele está aqui, então eu me comporto à altura da fé que eu tenho. E as minhas ações revelam a qualidade da minha fé. Nós queremos continuar esse entendimento. Eu quero que você abra comigo Colossenses capítulo 2, verso 17. Nós vamos ler o versículo 16 e 17, Colossenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, depois dos Filipenses e antes dos Tessalonicenses. Agora ajudou, né? Entre Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar os Colossenses. Capítulo 2. Aleluia, aleluia. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amém? Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Hebreus capítulo 10, verso 1 também vai dizer que a lei, ela não tem a aparência real das coisas, mas ela é uma sombra. A realidade, porém, está em Cristo. Então, as coisas da antiga aliança, os sacrifícios, todos aqueles preceitos, várias coisas, eram sombras, era uma linguagem simbólica que Deus usava, que apontava e direcionava para a pessoa de Cristo. E é isso que Paulo está falando, que ninguém deve nos julgar. Colossenses é uma igreja de gentios, ninguém deve julgar vocês por aquilo que você come, por aquilo que você bebe. Se você come carne de porco, ninguém tem o direito de julgar você, porque esses preceitos antigos eram sombra do que estava por vir. A realidade encontra-se na pessoa de Cristo e nos seus ensinos. Mas eu quero me ater a essa questão das sombras e da realidade. O que Paulo está dizendo é que as coisas antigas, elas eram uma sombra. Quando você vê a sombra de uma pessoa, por exemplo, agora estou vendo a sombra do nosso irmão aqui, que está sentado na cadeira. Se eu estivesse apenas vendo a sombra dele e não vendo ele, eu teria uma ideia de que aquela sombra era uma projeção de uma possível pessoa que estaria ali. No entanto, eu não veria a realidade dessa pessoa, apenas essa sombra. Não veria os olhos, não veria o desenho do rosto, não veria o nariz, não veria a cor dos olhos, se tinha cabelo, se não tinha cabelo, se era gordo, magro, alto, baixo, feio, bonito. Porque é apenas uma sombra, é algo que está ainda oculto. Já dá para ter uma noção de que é uma pessoa, ou de que é um poste, ou de que é um animal, pela sombra. Mas a realidade não pode ser vista, a não ser quando aparece a pessoa. E é isso que ele está dizendo, que na antiga aliança Cristo era uma sombra ainda, mas na nova aliança ele apareceu, ele se tornou real. Então a realidade das coisas está em Cristo. Então quando nós
nos convertemos a Jesus, Deus deve se fazer real para nós. Nós não podemos mais nos relacionarmos com sombras de Deus, com projeções de Deus ou com símbolos de Deus. Nós temos que nos relacionar direto com a pessoa de Deus, porque em Cristo Deus se fez real para nós. Então nós aprendemos ontem que as pessoas, ou do modo geral os cristãos, têm uma tendência a fantasiar o seu relacionamento com Deus e esperarem sinais, ou questões relacionadas às emoções, para que possam crer que Deus está no lugar, ou para que possam se relacionar com Deus. Mas tudo isso são sombras. A realidade, porém, está na pessoa de Cristo. Então, quando nós nos convertemos a Jesus, nós precisamos entender que Deus se fez real para nós, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer para você hoje, nesse primeiro momento, nessa noite, o entendimento sobre essa questão. E a grande maioria do ensino que a gente tem hoje sobre a adoração está baseado no tabernáculo de Moisés. As pessoas utilizam o tabernáculo como modelo de adoração, onde você vai entrar primeiro no átrio, depois você vai entrar no santo lugar, depois você vai entrar no santo dos santos para se encontrar com Deus. Mas eu quero trazer para você o real significado daquilo que Deus estava fazendo através do tabernáculo. Por isso, vá comigo para Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Agora ficou fácil, né? Êxodo, como se diz lá no interior, 19. Êxodo 19. Nós vamos ler do versículo 9 até o 13. Aqui em Êxodo, capítulo 19, Moisés e o povo de Israel chegaram até o deserto do Sinai. E no deserto do Sinai havia um monte chamado Sinai. Que legal! Sensacional! Essa foi forte. E eles acamparam ao pé do monte Sinai. E Deus chama Moisés. Verso 9. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e congregue-o hoje e amanhã. Consagre-o. Sim, consagre. Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte, diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. O Senhor chega para Moisés e diz: eu quero ter um encontro com o povo. Então, durante 2 dias vocês vão se santificar. Vocês vão se separar de todo pecado, vocês vão se purificar, vocês vão se guardar. E no terceiro dia, eu vou descer ao monte e o povo vai se encontrar comigo. E Deus fala isso para Moisés, e Moisés vai, passa essas informações ao povo, e o povo se prepara para no terceiro dia encontrar-se com Deus. Os homens se consagram, o povo se prepara. E Deus diz para Moisés: ninguém vai subir o monte, coloque limites ao pé do monte. O povo estará autorizado a subir quando ouvirem um som de trombeta.
Aleluia. Quando ouvirem um som de trombeta, o povo está autorizado a subir o monte. Verso 18 em diante. Diz assim: o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhes respondeu. Olha só, Deus disse, quando a trombeta soar, então o povo pode subir. Deus desce no monte Sinai, o monte começou a tremer. Fumaça, fogo, trovões, relâmpagos. Meu Deus! O monte começa a tremer e um som de uma trombeta começa a soar cada vez mais forte. Se a trombeta soou, então era para o povo subir. Sim? Sim, é o que disse Deus. Agora olha só, versículo 20. O Senhor desceu no topo do monte Sinai, chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse, desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir o monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste, estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. O povo se consagra, o povo se prepara para um encontro com Deus. E no terceiro dia tudo estava pronto, o povo consagrado, o povo no pé do monte, atrás dos limites estabelecidos. Deus desce, o monte treme e a trombeta soa. Quando a trombeta soou e começou a ser cada vez mais forte, Deus chama Moisés e diz, Moisés, não deixa ninguém subir o monte. Ah, peraí. Está de brincation to me? O Senhor marcou o encontro. O Senhor disse que a trombeta soando era para subir, agora o Senhor vem e diz que não é para subir. Por que é que Deus não permitiu que esse povo subisse? Porque Ele que estabeleceu as regras. Quando a trombeta soar, vocês sobem. Mas a trombeta soou, Ele disse para Moisés, não deixe ninguém subir, nem os sacerdotes vão subir. Você vai descer e você vai voltar, só você e Arão. Ninguém pôde subir o monte para se encontrar com Deus. Por que que isso aconteceu? É exatamente isso que é respondido no capítulo 20 de Êxodo, verso 1 até o 3. Isso é uma continuidade da conversa que de Deus e Moisés. Deus está explicando para Moisés por que é que ele não permitiu que o povo subisse. Êxodo 20, verso 1. E Deus falou estas palavras a Moisés. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Deus está mostrando para Moisés por que é que ele não permitiu que o povo subisse para se encontrar com ele. Deus diz para Moisés, diante de mim não haverá outros deuses. Por causa dos ídolos que estavam no coração do povo, Deus não permitiu que eles pudessem se encontrar com ele. Glória a Deus.
E este é o primeiro dos 10 mandamentos. Eu já vi muita gente dizer que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, com todo o teu dinheiro, com toda a tua força, teu carro, tua casa, teu papagaio, teu cachorro, com tudo. Não, o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Dos 10. E esses 10 mandamentos, eles começam a ser dados por Deus, porque era tudo o que o povo estava fazendo de errado. Eles tinham outros deuses, eles carregavam outros deuses, eles tomavam o nome de Deus em vão, eles cobiçavam as coisas do próximo, eles matavam, eles roubavam, tudo que Deus falou aqui. Deus só deu os mandamentos para combater aquilo que eles já estavam fazendo, para mostrar o que estava no coração deles, mas que estava errado. Agora ele diz, vocês não podem chegar diante de mim, vocês não podem estar na minha presença, porque existem outros deuses no seu coração. É por isso que Deus permitiu apenas que Moisés se achegasse na presença dele. Não haverá outros deuses diante de mim. Não haverá outros deuses na minha presença. Então nós não vamos conseguir adorar a Deus, ou não vamos entrar na comunhão com Deus, enquanto existirem ídolos no nosso coração. A adoração a Deus é um lugar do mais alto nível de comunhão com Deus. Você pode ter comunhão com Deus em oração, orando no Espírito Santo, por exemplo, você está falando a linguagem espiritual, e você começa a ter comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus participando da ceia do Senhor. Você tem comunhão com Deus de várias maneiras, mas nenhuma delas supera a adoração. Por quê, pastor? Porque a adoração te torna semelhante àquilo que você adora. Você quer ser parecido com Jesus? Então adore a Deus. A adoração te faz semelhante ao que você adora. O Salmo 115, versículo 8, o Salmo 115 é um salmo que fala da idolatria. E ele diz no Salmo 115, eles têm olhos e não veem, têm boca e não falam, ouvidos e não ouvem. Torne-se semelhantes a eles todos aqueles que neles confiam. Todos aqueles que prestam culto aos ídolos serão semelhantes a eles. Têm olhos e não veem. Aleluia. Jesus está aqui. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Olha só, tem olhos e não veem, porque quando existem ídolos no nosso coração, nós nos tornamos parecidos com eles, eles não veem. E então nós também não vemos a presença de Deus. Então nós também não percebemos a voz de Deus. Nós não conseguimos ouvir. Lembra que nós citamos ontem no caminho de Emaús, 2 discípulos andando, Jesus passou o dia todo falando com eles, e eles não viram que era Jesus. E eles disseram uns aos outros, depois que eles perceberam que era Jesus, seus olhos se abriram. E então um disse para o outro, acaso o nosso coração não queimava enquanto ele falava com a gente? E essa era uma característica de quem ouvia Jesus falar, o coração queimava. Então eles perceberam que o coração queimava. E nós, por vivermos ainda na sombra, ainda vivemos de sombra, ainda vivemos uma ilusão, não vemos e não percebemos a realidade de que Jesus
está conosco. A realidade, porém, está em Cristo. Se você está em Cristo, Deus é real para você. Deus quer se fazer real a você. Porque as coisas antigas são sombras, mas Jesus é a realidade de Deus. Então você será semelhante ao que você adora. Os ídolos têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem. Então as pessoas, os cristãos, são semelhantes aos ídolos. Jesus está falando, mas a pessoa não acredita. Ela está esperando a grande voz de trovão falar com ela. Ela está esperando a terra tremer, os anjos aparecerem com as vestes resplandecentes. Nós ficamos esperando a nossa resposta vir com uma faixa bem grande, quando um avião passa no céu com uma faixa dizendo: eis que o Senhor te diz, faça isso. Nós queremos que Deus fale conosco dentro de uma linguagem simbólica. Deus quer falar com você claramente, direto ao seu coração. Mas enquanto nós vivemos na sombra, assim como Pedro, não percebendo que era real o que acontecia, nós ainda vamos estar longe de um relacionamento profundo com Deus. Então é muito importante que você entenda isso. As pessoas têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não conseguem perceber. Agora, talvez isso que eu fale para você pode chocar você. Mas é a grande realidade, a grande verdade, e por isso que você está aqui, para ser transformado no teu coração. Se você não consegue entender a voz de Deus, é porque ainda existe ídolo no seu coração. Se você ainda não ouve a voz de Deus, existe algum ídolo escondido no seu coração. Deus não permitiu que o povo subisse o monte por causa dos ídolos. E Deus tinha tanta razão naquilo que falava, que quando Moisés depois desce o monte, o que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro. Moisés desce, fala com eles e sobe o monte, fica 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E Deus disse para Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo se corrompeu. Aí Moisés disse para Deus: Senhor, o teu povo... Deus diz, o teu povo. Não, é o teu povo. Teu povo se corrompeu. Então Moisés desce com os 10 mandamentos que Deus deu aqui e quebra essas pedras. Porque o povo estava adorando um bezerro de ouro. E eles se prostravam diante do bezerro e faziam festas e bebiam e festejavam e diziam: ó, os deuses que nos tiraram do Egito. O bezerro nos tirou do Egito. Esse povo estava com o coração cheio de ídolos. Então não tinha como adorar a Deus desse jeito. Eles estavam cegos. Esse povo era semelhante ao que eles adoravam. Então eles não tinham como se relacionar com Deus. Por isso que só Moisés sobe o monte. E é por isso que a partir do capítulo 20, 21, 22, 23, 24, Deus vai começar a dar uma série de regulamentações a Moisés. E no capítulo 25, Deus fala com Moisés sobre o tabernáculo. Deus fala isso com Moisés quando ele estava no monte.
Agora, a grande maioria de nós estudamos o tabernáculo, ou quem sabe você já estudou, e do 25 até o 28 ele vai falar só do tabernáculo, só do tabernáculo, só do tabernáculo. Deus vai dar detalhes do tabernáculo, vai falar das peças, da mobília, de como que era, o tamanho, medida, tudo, material que tinha que ser feito, cada peça, cada detalhe. Todo o restante do Êxodo vai trabalhar isso. E tudo que nós aprendemos hoje, a maioria das coisas, ainda não é a realidade do que Deus quer, é só sombra. Mesmo depois de termos conhecido a Jesus, mesmo depois de nos convertermos a Cristo, ainda as pessoas estão vivendo na sombra. Estão vivendo do modelo simbólico de adoração. Porque Deus estabeleceu o tabernáculo não para ser o modelo de adoração, mas para mostrar como é que não se devia fazer. Que é isso, pastor? Heresia, heresia. Calma, irmão. Não pegue em pedras como os fariseus. Escute até o fim. O tabernáculo só foi levantado por causa da idolatria. O tabernáculo só foi levantado por causa da idolatria. Misericórdia. Abra aí comigo Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, carta aos Hebreus, lá perto de Tiago. Vamos aproveitar que eu falei no Tiago e corrigir uma informação que eu trouxe ontem. A pastora Lenite quase não deixou eu continuar o seminário, porque ontem nós falamos que Tiago foi morto à espada, quando Pedro foi preso. Tiago, irmão do Senhor. Aquele Tiago lá não era irmão do Senhor, mas era também porque nasceu de novo. Era isso que eu queria dizer. Mas aquele Tiago não era o irmão de sangue de Jesus. O Tiago que escreveu a carta, esse era irmão de sangue. O outro Tiago era irmão de João, mas era irmão de Jesus, né? Hebreus capítulo 9, verso 1 ao 10. Olha só, diz assim: ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração. A primeira aliança tinha regras para a adoração. E também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa dos pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Já continuamos. Ele está descrevendo que havia regras para a adoração na antiga aliança. E por isso foi feito um tabernáculo, que revelava as regras para a adoração. E ele começa a descrever, resumidamente, como era o tabernáculo. E ele diz que era dividido em duas partes a tenda. O santo lugar, onde ficava a mesa dos pães,
o candelabro, e lá em Êxodo é descrito que ficava ali também o altar de incenso. Atrás do véu, havia um véu feito com o couro dos animais. Atrás desse véu estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ou onde Deus vinha para se encontrar com o sumo sacerdote. E ele diz que os sacerdotes ministravam no santo lugar, e eles exerciam o seu ministério. No entanto, para se encontrar com Deus, eles não podiam entrar. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, se encontrava com Deus. E ele diz, e isso não podia ser feito sem o sangue dos animais para a purificação do seu próprio pecado, dos pecados da nação de Israel. Uma vez por ano, apenas o sumo sacerdote se encontrava com Deus. Moisés, só vai subir você aqui, porque diante de mim não haverá outros deuses. Agora veja, versículo 8 de Hebreus capítulo 9. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para os santos dos santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Meu Deus! Enquanto permanecia o primeiro tabernáculo, o Espírito Santo estava revelando que o caminho para a presença de Deus ainda não havia sido revelado. Aquele não era o caminho para se encontrar com Deus e adorar a Deus. Aquele não era o caminho. Então o tabernáculo, ele revela que o caminho para adorar a Deus não é aquele. Aleluia. Mas quando você vai estudar nos seminários teológicos, quando você vai estudar em qualquer lugar, passa-se um mês falando de tabernáculo. E é legal você conhecer, é muito bom você aprender. Nós temos uma matéria, um curso agora no IBEG, chamado Panorama do Antigo Testamento, onde nós vamos falar sobre várias coisas. É muito bom, mas nós precisamos entender que a realidade não está na sombra. Estas coisas eram sombras. O povo da antiga aliança, eles não puderam ver a Deus, contemplar a presença de Deus. Então, eles se relacionavam baseados em simbologias, em sombras, não na realidade. E é exatamente assim que caminham os cristãos dos nossos dias dentro da igreja. Um relacionamento com Deus baseado em simbologias, em sombras. Vou dar um exemplo. 7 sacrifícios para o seu milagre. Segunda-feira você traz uma oferta de R$100. Terça-feira você traz mais um sacrifício de R$100. Quarta-feira é o dia do milagre. Quinta-feira. As pessoas começaram a trazer de novo a simbologia, as sombras. Então eu tenho que esperar 7 dias para ser curado. A realidade está em Cristo. O que você quer que eu te faça? Eu quero voltar a enxergar, então veja. Sombras e realidades. Então tinha que oferecer sacrifício para se aproximar de Deus. É exatamente assim que as pessoas se relacionam com Deus. Elas acham que elas podem comprar o acesso à presença de Deus.
Mas não é assim. Olha só, olha como nós pensamos o louvor e a adoração a Deus. Nós vamos preparar o melhor louvor, o melhor guitarrista, o melhor baterista, a melhor guitarra, a melhor bateria, o melhor baixo, o melhor cubo, o melhor som, a melhor voz. Aleluia. Nós temos que dar o melhor para Deus, tem que dar o excelente para Deus. Vai apanhando, vai apanhando. Nós temos que dar o melhor, o melhor. Por quê? Porque nós vamos apresentar um louvor a Deus, para que Ele venha. Tabernáculo. Tabernáculo. Vamos oferecer um sacrifício para que Ele possa nos aceitar. Sim ou não? Então nós fazemos um grande louvor para que Ele possa vir. Se Ele aceitar o louvor, Ele vem, senão não vem. Aleluia. Não é assim. Você não tem que louvar para entrar na presença dEle. Você tem que louvar como consequência de estar na presença dEle. Primeiro eu me encontro com Ele, depois eu expresso o louvor. É assim que tem que ser no Evangelho, é assim que tem que ser em Jesus. Olha, sabe como é que os anjos adoram a Deus lá no céu? Nós lemos ontem, Isaías capítulo 6. Existem outros versículos que falam isso. Você não vai encontrar em lugar nenhum os anjos reunidos se preparando. Olha, quem que vai tocar a guitarra hoje? Não, tem que pôr Gabriel, tem que ser. Os anjos vão se apresentar diante do trono de Deus. Então eles estão se preparando, tem que oferecer o melhor, tem que chegar lá e dar para Deus o excelente, o excelente. Não. Isaías 6 diz que eles olharam para Deus. Eles olharam para Deus. Eles foram diante dEle. E então, como consequência do que eles viram lá, começaram a falar uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Você tem que cantar a consequência do que você viu na presença dEle, do que você experimentou na presença dEle. Nós estamos cantando para ir lá, mas Ele já está aqui. Porque o ensino é baseado no modelo errado. O nosso único modelo é Cristo. Agora, o problema é que foi ensinado dessa maneira. É por isso que o apóstolo João, 1 João, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: aquilo que os meus olhos viram, aquilo que os meus ouvidos ouviram, e aquilo que eu toquei da palavra da vida, é isso que eu proclamo. Eu não estou ensinando uma coisa, João está dizendo, antes de começar a sua primeira carta, eu não estou ensinando o que eu ouvi falar. Eu não estou falando de um Jesus que eu não conheço, eu toquei nele. Eu escutei a voz dele, os meus olhos contemplaram ele. Aleluia! Então, antes de ensinar, você tem que se encontrar com Ele. Você não tem que ensinar para Ele vir. Ele tem que ter vindo antes.
Porque senão nós só vamos ensinar sombras. E é por isso que as coisas não acontecem. As pessoas estão adorando uma fantasia, estão adorando símbolos, estão adorando sombras. Mas Deus é uma pessoa, Deus é real, Deus está aqui. Você vê Ele pela fé. Você acredita pela fé, porque é isso que o Evangelho ensina. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estou. Não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo, Ele estará convosco e habitará em vós. Então Ele está. Mas porque nós temos uma mentalidade da antiga aliança ainda, nós estamos procurando por sombras e coisas para nos relacionarmos com Ele. Então o tabernáculo, ele foi erigido para separar Deus do homem, ou o homem do seu Deus, por causa da idolatria. Deus estava dizendo com aquele tabernáculo: vocês não podem se encontrar comigo por causa da idolatria. Esse véu só pode ser rasgado quando vocês tirarem os ídolos do vosso coração. E quando você vai ver toda a história de Israel, você vê que eles dão volta 40 anos pelo deserto, entram na terra prometida, e eles são levados cativos por causa da idolatria. Eles nunca deixaram de praticar idolatria. Mesmo Deus os corrigindo de várias maneiras. Então os ídolos no coração fazem com que a gente não veja a realidade de Deus. Faz com que a gente não ouça a voz dEle. É por isso que as pessoas não conseguem entender a Bíblia. Porque muita coisa está escondida. Porque ainda existe um véu separando você de Deus. Enquanto existir ídolos no nosso coração, haverá um véu nos separando de Deus. Por isso é tão importante que os ídolos sejam tirados do nosso coração. Por isso eu queria aconselhar você e pedir que você assistisse ao nosso seminário que está no canal da ICVV no YouTube, Seminário Livres da Idolatria. Assista aquele seminário. Isso vai mudar a tua vida. Então, o modelo do tabernáculo, através dele, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não se revelou o caminho para o Santo dos Santos. O caminho não era aquele. Versículo 9. Hebreus 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Aqueles sacrifícios que eram oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência limpa ou um coração puro. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova aliança. Ele está dizendo que tudo aquilo lá eram regras humanas, preceitos de purificação com água que limpavam apenas o exterior. Era uma maneira de Deus tentar chamar a atenção deles, através daqueles símbolos e sombras. Mas isso não tinha o poder de purificar o coração dos ídolos, de dar a eles uma consciência limpa, um coração puro, um coração limpo. E nós vamos falar na segunda parte sobre
essa questão do coração, que é ser puro de coração. Agora é importantíssimo que você compreenda isso. Deus sempre estará com você. Há uma pessoa que te acompanha. Se você creu em Jesus, se você nasceu do Espírito Santo, existe uma pessoa que acompanha a tua vida. Você não tem que esperar ele vir, ele já veio. Ele já está com você. E você o adora, e você se relaciona com ele por meio da fé. Então, quando você faz as coisas, você precisa saber que há uma pessoa te acompanhando. A primeira pessoa que viu você pecar foi ele. A primeira pessoa que viu o que você fez foi Deus. Mesmo assim, você está vivo. Olha que legal. Deus não te fulminou por causa do teu pecado. Então, se você já se arrependeu, por que é que você ainda aceita a acusação sobre ele? Se Deus quisesse te condenar, Ele já tinha feito no exato momento que você pecou. Sim ou não? Sim. Com certeza. Mas Ele não fez isso. Porque Ele ainda acompanha você. Porque se você está em Cristo, os teus pecados estão perdoados. E você precisa se relacionar com Ele baseado na fé. O que Ele está dizendo é que aquele sacrifício de animais, aquelas coisas todas que eram símbolos, não podiam trazer consciência e realidade de fé para aquelas pessoas. Mas para nós que estamos em Cristo Jesus, nós precisamos viver a realidade da fé. Se Ele me perdoou, então eu estou perdoado. Quando eu erro, eu peço perdão para Ele, eu me arrependo daquilo. E a minha vida com Ele precisa continuar. Por causa dessa ideia, daí eu quero encerrar aqui, por causa dessa ideia, desse tipo de pensamento, desse modelo de adoração que nós temos, o que tínhamos com Deus, que a partir de hoje você não vai ter mais. Por causa desse modelo de adoração a Deus, nós aprendemos que o pecado afasta Deus de você. Mas eu quero dizer para você que o teu pecado nunca afastou Deus de você. O teu pecado afastou você de Deus. E não é a mesma coisa, pastor? Não é a mesma coisa. Isaías capítulo 59, verso 1, 2, diz assim: o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões fazem separação entre vocês e o vosso Deus. É os nossos pecados que nos separam de Deus. O nosso pecado nunca separou Deus de nós, separou nós de Deus. O nosso pecado nos leva para longe de Deus. A ideia que nós temos é que quando eu peco, imediatamente Deus me joga para longe. O pecado não muda Deus, o pecado muda você. Quanto mais pecado, mais o teu coração muda com relação a Deus, até o ponto de que você abandona.
o pecado vai te mudando, te mudando, te mudando, te mudando, te mudando, ao ponto de que você não quer mais saber de Deus. Agora, o teu pecado não mudou Deus. Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Em Deus não há sombra de variação, não há mudança nenhuma. Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Os nossos pecados não mudaram o que Deus pensa a nosso respeito. Mas eles mudaram o que você pensa a respeito de Deus. Então você chega no culto e você não acredita que Deus é capaz de tocar em você, porque você pecou. O pecado mudou a tua cabeça, mas Deus continua querendo tocar em você. Aleluia. Há um véu que não deixa você enxergar a realidade de Deus. E é por isso que a grande maioria dos cristãos adoram o que não conhecem. O que é que você adora? Ah, eu adoro a Deus, oh aleluia. Qual Deus? Que Deus nós adoramos? O Deus do tabernáculo? Ou o Deus de Jesus Cristo? Qual Deus que você está adorando? O Deus segundo a consciência das sombras, das simbologias? O Deus que está a quilômetros e quilômetros de distância de você? Ou é o Deus que está presente? Pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pela nossa reverência, ou falta dela, nós mostramos claramente qual é o Deus que estamos adorando. Deus está presente nesse lugar. Os teus olhos não veem, quem sabe os teus ouvidos não ouçam, e quem sabe você nem sinta nada. Mas se você crê em Jesus, Ele está aqui. E Ele sempre vem para te abençoar. Ele não vem para expor você à vergonha. Ele não vem para te acusar, para te condenar. Ele não vem aqui para colocar mais um fardo pesado sobre você. Ele não vem aqui para isso. Ele vem aqui porque Ele ama você. Ele vem porque você é filho dEle. Agora, não existe nada mais forte do que a adoração, para que você possa ter comunhão com Ele. A adoração é algo que mexe com Deus a tal ponto de que Deus começa a fazer você ser parecido com Ele. Nós vamos aprender depois do nosso coffee break, né? 2 minutos, né? O café. O que é um coração puro e como que isso acontece, como que isso vem para nós. A adoração vai levar você a receber na tua vida uma unção que você ainda não experimentou. Desde janeiro desse ano, Deus tem me ensinado muito sobre essa questão de adoração. E eu tenho passado algum tempo a sós com Deus, apenas adorando a Deus. Isso mudou completamente o meu coração, mudou a minha maneira de ver as Escrituras. E começou a manifestar uma unção que eu ainda não havia conhecido. Uma unção diferenciada.
uma unção de milagres, uma unção de quebrantamento, de arrependimento, de transformação de vida. Eu quero dizer para você que o mesmo poder que restaura um osso, que dá vista a um cego, é o poder que tira o pecado de dentro do teu coração. A adoração traz uma unção que começa a mexer com o que você é, não apenas com o que você faz. Porque nós paramos de fazer um monte de coisa, mas ainda continuamos sendo um monte de coisa. Parei de fumar, parei de beber, parei de prostituir, parei de ver porcaria, mas continuo sendo orgulhoso. Aleluia. Parei de espancar a mulher na casa, agora ela que me espanca, pastor. Parei de fazer um monte de coisa, mas ainda continuo sendo ciumento. Parei de fazer, mas ainda continuo sendo soberbo, ganancioso. Aleluia. Depois do intervalo, nós vamos descobrir mais sobre isso. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar.